prazer. Às 5 horas da manhã, assim, é pra você deixar like nesse vídeo, porque eu tenho certeza que eu em um lugar público posso chegar a qualquer hora e passar vergonha, mas eu não tô nem aí. E finge que minha entrada pareceu com a da Ariana Grande. Enfim, gente, enfim. Bom, pessoal, prazer. Hoje a gente tá aqui pra bater uma conversa sobre o mistério na e da floresta, pra gente finalmente fechar alguns pontos e ainda explicar meio que o que foi essa história. E pra quem tiver interessado, tá aqui uma playlist no meu canal, tá bom? Sair lá. E, bom, hoje eu tô exatamente vestido de um dos personagens que pra mim é um dos mais importantes, que é o tarólogo. Aparece no segundo. Não, gente, eu fico toda olhando pra ali. Enfim, que aparece no segundo. Deixa esse caminhão passar. Que aparece na segunda parte. E pra mim esse é um dos personagens mais importantes. Por isso que eu queria até gravar em um local mais diferente, da minha casa pelo menos. Pra que eu me sentisse mais aberto até pra falar sobre a série, sobre ele, sobre a importância dele, de alguns personagens. Então vai passar algumas imagens agora do trailer do que foi o Mistério na Floresta, a parte 2. Bom, Gustavo Escobar era um garoto muito curioso, que ele veio de uma família nobre e que, bom, ele estava com interesse em uma floresta que tinha lido em jornais que estava acontecendo algumas coisas estranhas. E ao chegar lá, conheceu algumas pessoas muito misteriosas e que, na curtas, você vai perceber que, bom, eu não vou dar um spoiler, mas se você for lá, você vai perceber que, na verdade, o passado desse povo fica em aberto. Na verdade, fica muito fechado, porque na verdade a gente não sabe nem o que aconteceu. Aqui nessa curtas a gente dá continuidade, a origem e talvez até uma continuação de onde essa história pode chegar. Papai. Onde e como ele vai aplicar a justiça. E que justiça é essa que eu tô falando? E qual vai ser o desfecho dessa história? É isso que você vai ver aqui. No O Mistério Agora. Na floresta. Não dá, mas na floresta. Pronto, depois desse trailer, vocês viram que meio que aí não passou todo o trailer, mas meio que foi investido muito tempo meu de vida pra lá, então eu desejo que você desse pelo menos uma passadinha lá pra você olhar como foi a curtas, como foi essa parte 2, como foi a parte 1 também, se você quiser olhar, e toda a preparação dela também, tá bom? Agora vamos lá. Bom, pessoal, depois das imagens, depois eu vim assim, eu queria falar qual foi a ideia inicial e qual foi a ideia realmente inicial da primeira curtas, que foi realmente bem aleatório. Eu falo sobre a primeira curtas, vou até deixar aqui os pontinhos que eu anotei. Foi bem aleatório eu falar a primeira curtas, porque foi tipo assim, eu e minha irmã, a gente foi pro sítio da minha tia e a gente falou assim, vamos gravar? Mas mesmo que não pareça aquela loucura, ainda teve um roteiro bem louco ainda, a gente montou um roteiro na hora.
E a ideia inicial era meio que deixar esse plot twist de quem eram os personagens, por mais que só fossem duas pessoas atuando, eu e ela. Então a gente queria deixar esse plot twist. A gente conseguiu? Não, mas a gente queria. Então ficou o plot entre ser alguém que, nesse caso, seria o fantasma, ou a primeira versão, ou a outra pessoa, que até então a gente não sabia que era fantasma. Por isso que eu sugiro que, se você não viu, não veja esse vídeo. Ou se você viu ou quiser logo ver para pegar a história e o resumo, você é quem sabe. Mas era a Daniela, era para deixar subjetivo se a Daniela era ou não. Então o 1 deixa como se a Daniela fosse a tal assassina, nesse 1. E se vocês não estão entendendo a história, que eu já comecei quebrada, é que basicamente o protagonista da história, o Gustavo Escobar, ele vai em uma floresta no conhecimento, está acontecendo uns assassinatos. E tem essa parte do assassino que eu já expliquei, que deixa subjetivo, na verdade não deixa tão subjetivo, deixa como se fosse a assassina fosse a tal Daniela, que é uma menina que se apresenta na série, que até então a gente não sabia a história dela. Mas o 2, esse tem a quebra na versão, porque o primeiro é o mistério da floresta. Eu quis colocar o mistério da floresta e não que seria mais apropriado, tendo em vista que o mistério aconteceu na floresta e o Gustavo está na floresta, por conta que eu inicialmente pensei que era exatamente essa interligação que eu queria, não do 1 pro 2, que eu não sabia que eu ia ter o 2, mas eu queria que fosse o mistério da floresta, por conta que o Gustavo estava vindo de fora. Estava vindo de fora, ele não sabia de nada, e ele sabia que tinha alguma coisa estranha enviada da floresta, sabe, que acontecia por ali, entendeu? Então, por mais que toda a curta da primeira inicial aconteça, digamos, entre aspas, na floresta, eu queria que fosse o objetivo da. Já o 2 é o mistério da floresta, porque o Gustavo chegou agora. E o mistério na floresta foi exatamente o que acontece no todo, no vida cotidiana todo dos irmãos Escobar. Que no 2 eu quis dar essa ideia de tipo ter um irmão gêmeo, porque a minha ideia inicial no 2 era como se a ideia inicial era que todo mundo fosse confundir quando se retratasse os dois personagens. Mas não consegue, porque eu coloquei um acessório que diferencia eles dois, tá bom? Então é isso. Quando eu falo sobre os bastidores, eu acho que o 1 foi muito simples, foi tipo, num dia a gente começou mais ou menos 8 e pouco, 9 horas, e acabamos meio-dia e pouco, quase 1 hora. Eu me lembro ainda da hora do primeiro, mesmo que seja quase 4 anos ou 5 anos atrás, acho que foi 4 anos. Não, 5 anos. Enfim, galera, esses anos aí. E o 2 demorou muito, porque eu me lembro que a ideia começou em janeiro e fevereiro. E eu só consegui montar o roteiro depois de abril, porque eu queria gravar uma série, eu me lembro, no começo do ano no meu canal. E depois eu deixei essa ideia de lado e fui focar na curtas. Então eu comecei só a gravar mesmo, gravar lá pra julho. Foi quando a gente começou a gravar de verdade. E foi muito doido pensar que eu e minha irmã, a gente montou tudo a curtas, então foram tipo 3 a 4 meses de gravação de série. Foi muito bom, foi muito legal, de verdade, foi muito divertido. E eu me lembro que eu gravei em julho, gravei uns takes em agosto e gravei ainda alguns takes em setembro. E foi muito quebrado, porque eu me lembro que a gente teve muita alteração no roteiro, tipo, muito mesmo. Tipo, a ideia inicial era que aquela batalha, a tal batalha, ficou tão vaga, que nem eu percebo que ficou. Porque a ideia inicial era que o Gustavo seria possuído, a Daniela ia querer mais vingança, uma vingança mais terrórica. Só que aí, diante de toda a correria, diante de toda coisa que aconteceu ano passado, que eu não estava preparado, eu acho que muito que aconteceu antes, na verdade, me deixou mais xoxo de ideias, e realmente o meu tempo foi se reduzindo. E aconteceu tanta coisa, meu ano foi virando, foi aparecendo tantas prioridades, e ainda a prioridade está no terceiro ano, está no vestibular. Eu acho que, não vou mentir, interferiu até um pouco nas gravações, e elas ficaram um pouco vagas. E também, por tudo eu estar gravando no celular, eu segurei muitos vídeos, tipo, durante todos os meses. Eu me lembro que quando eu vim editar tudo, já estava quase em outubro, e eu ainda tinha que começar a editar tudo. Mas os bastidores foram bem divertidos, eu não vou mentir. Mas ainda assim eram bem corridos, porque eu me lembro que quando eu ia gravar na minha casa sempre tinha barulho. E mesmo assim eu tinha que gravar ainda um espaço na minha casa, então sempre ficava bem dividido em relação a isso. Bom, a montagem do 2 eu tenho até um esquema aqui no meu caderno do que foi, mais ou menos.
que foi nesse caderno que eu montei. Aqui são os roteiros e etapas onde eu sabia ter que dividir tudo. Tem o contexto inicial, que basicamente era que depois de anos, quer dizer, o Gustavo se tornou perito investigativo criminal e vive uma vida comum, tem amigos, uma renda maravilhosa e ama muito seu pai que ele também é perito criminal, e dono de uma área imensa de petróleo. Tudo ia bem até o Gustavo ler uma estranha matéria de jornal, e a história começa aí. Aí tem toda a escaleta, aqui tem todo o contexto realmente da história, de como acontece. Aí agora tem toda a escaleta com as falas dos personagens, de todas as quebras que teve, entendeu? São muitas coisas. E as falas foram ficando reduzidas e tem muita coisa. Mas realmente foi muito, muito, muito maravilhoso. Até agora eu tô bicho, porque chegou realmente aqui alguém e eu tô com esse traje aqui 1h da manhã. Enfim, mas tipo, a história realmente é maravilhosa, eu desejo muito que vocês vejam. Bom, a montagem agora dos atores / personagens. Esse aqui, como eu falei, é o tarólogo da Curtas, e ele é um dos personagens, acredito, mais importantes, porque ele que deixa a história mais interativa, e ele que acho que dá esse ponto da história do 1 pro 2, porque acredito que quando no 1 ela era tão mais reduzido em relação a toda a história, que o 2 está meio para explicar. Tanto que teriam muitas cenas que seriam para explicar meio que a história, para a importância daquele colar que aparece. Se vocês viram, vocês vão ver até no trailer que aparece o colar, depois ele é quebrado, tem toda a importância dele. E o tarólogo tenta meio que explicar só de maneira superficial, que eu não aprofundei, não vou mentir, perdão. Mas tem toda a parte da família do Gustavo, tem alguns personagens que deixaram a história, tipo, a mãe foi assassinada por um determinado motivo, o irmão tinha toda uma vida que não foi explorada na Curtas, e quando ele viu a mãe, ele não pareceu tão surpreso quando ele viu sua mãe. Então tem uma história ainda que ficou superficial aí. Tem o pai com toda a sua reviravolta do personagem. Tem um Gustavo que não ficou superficial, eu acredito, né? Mas ainda assim todas as emoções do que ele estava realmente sentindo não foram tão exploradas. Então ainda assim tem uma quebra assim, superficial, assim, ele. Só que acho que um dos personagens mais importantes da história do 2 foi o tarólogo, por ele explicar basicamente o que vai acontecer. E por ele ser essa figura divertida, que nem ele tem seus monólogos muito bons ainda assim, e realmente ele foi um dos melhores personagens. Eu acredito que toda a sua história foi realmente um pouco, não sua história, mas suas partes foram bem exploradas em relação à sua importância na história. Bom, pessoal, então é isso. Eu desejo que todos vocês vejam o Mistério da Floresta e o Mistério na Floresta 2. Espero que vocês gostem. Foi realmente uma curta que eu amei fazer, abrir esse universo aqui no meu canal. Foi muito maravilhoso. Não sei se terá 3, por isso que eu não quero deixar bem nada claro aqui. Mas foi muito maravilhoso, de verdade. Tanto tá gravando essa conversa aqui, mas chegou gente, eu tô fantasiado de Sonserina, 5h da manhã. Eu tenho certeza que vocês devem estar vendo que eu estou mas eu estou realmente maravilhoso com tudo que eu consegui fazer, né, nessa minha curtas. E ainda assim, todos os bastidores que foram muito criados, foi muito maravilhoso, na verdade, tudo. E o processo realmente valeu a pena, sabe? Eu nem busquei números no Mistério na Floresta, eu busquei mais eu gostar do resultado, e eu gostei muito do resultado. Ainda meio que tem muitas quebras no meu roteiro, não era assim que eu imaginava, tem muitas coisas que davam para ser alteradas, mas eu gostei muito ainda do que foi entregado. Então, pessoal, é isso, beijão, amo vocês, até o próximo vídeo.